Então, vamos para a aula. Deixa eu só baixar o material. Boa noite, Daniela. Tá boazinha, Daniela, tá? Quem mais tá aí? O Rodrigo. Tem mais alguém aí. Vamos ver. Nada de fugir da aula, né? Danadinhos vocês. Sempre danadinhos. Então, esse assunto da depressão, ele é um assunto muito bom, né? Para ser discutido. E triste, né? É triste ao mesmo tempo. Pessoal, desliguem os microfones, tá? Senão atrapalha a gravação depois, tá? Tá bom? Se alguém quiser falar, daí liga o microfone, pode interferir e falar. Se alguém prefere escrever, ou escreve ali, professora, eu quero falar. Daí eu paro de falar e a pessoa fala, não tem problema, tá? Como é um assunto bem meio polêmico, né, o que for surgindo de dúvida, vocês já vão perguntando. De manhã foi muito boa a discussão, tá? Espero que agora à noite também. Até porque é a nossa área, né? Cuidar aí dos depressivos. Ok? Vamos lá, então. Antes de eu começar a falar sobre a depressão, eu quero conversar com vocês sobre as atividades. Meus amores, não deixem para a última hora. Então, nós fechamos o primeiro bimestre, nós já fechamos as notas, tudo. Eu já fiz lá a revisão da prova com vocês, tudo certinho. Então, vocês têm aula 6 já, tá? Aula 6, que era explique a fase da adolescência. Quem não fez essa atividade, por favor, faça. Pessoal, tem barulho. Tem um aí que está com o microfone ligado. Pessoal, aqui, ó, tá? Na aula 6, tá? Tinha que estudar o material, assistir o vídeo e participar da aula, né? A aula das 9 ou das 8, tá? E responder a questão lá no fórum. Explique a fase da adolescência. Alguém está com dúvida ou dificuldade de fazer esta atividade, por favor, pergunte. Aula 9. A aula 9 foi a aula da semana passada, que nós nos aprofundamos mais um pouco nas características, nos estilos, enfim, quem é o adolescente aí. Também, que é a aula até o dia 17. Responder lá, tá? Qual a relação ideal entre adolescência e familiares? Alguém ainda tem dúvida dessas duas aulas? Então, aula 6, aula 9, aula 10, agora das 6 para baixo, são aulas do segundo bimestre, tá? E hoje, entrei errado. E a aula de hoje, que é a aula 10, que o assunto é a depressão na adolescência. Então, eu coloquei lá um artigo, vídeo, slide, explicando. O slide nada mais é do que uma síntese do artigo. O artigo, ele vai dar aí uma fundamentação teórica mais para vocês. Então, aqui, ó, qual é o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? Tá?
eu vou explorar o artigo. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazendo. Tá bom? Então, primeira coisa, explorar aqui o nosso artigo. Então, o que é a depressão na adolescência? O que eu tenho que pensar lá desde a nossa primeira aula? Quem é o adolescente? Quem é o adolescente? Que características que ele tem? Bom, se nós vamos atender, nós psicólogos, um adolescente, claro que eu vou ter que fazer uma anamnese, uma investigação, verificar toda a parte de desenvolvimento dele, físico, social, tá? Porque às vezes tem questões hormonais que irão interferir, sim, no desenvolvimento global desse adolescente. Então, eu tenho que ver lá as características dele, né? As questões sociais, físicas, emocionais, motoras, enfim, tá? Mas, qual é o nosso foco, né? Qual é o foco do psicólogo? São as emoções. As emoções, elas estão ligadas a quê? Aos vínculos. Tá? Aos vínculos. Né? Se alguém me perguntasse assim, quais são as causas de uma depressão? São as relações. Tá? Por que as pessoas ficam tristes? Por que nós ficamos tristes? Por que o ser humano fica triste? Ligado a fatos, a questões ligadas a quê? Às relações, aos vínculos. Então, esse artigo, ele está trazendo mais uma leitura psicanalítica. Tá? Tem microfone ligado, gente, atrapalhando. Tá? Então, vamos lá. Quem puder, tá? Depois leia mais profundamente esse artigo. Então, esse artigo, ele vai trazer Winnicott e vai trazer aí a leitura psicanalítica. Então, nós temos que pensar o quê? Se eu vou dar, a Winnicott vai trazer o quê? A teoria do apego e a teoria do vínculo, tá? A teoria do apego, esse aí é o slide, tá? A teoria do apego e a teoria do vínculo, ok? O slide nós vamos ver depois. Então, deixa eu só abrir aqui. Se eu pensar na estrutura psicanalítica, eu tenho que avaliar o quê? Essa estrutura psicológica, que é o ego, o id, o superego, e mais a formação psicossexual desse paciente. Então, eu recebo um adolescente, tá? Eu recebo um adolescente com... Meu Deus, agora que eu achei... Eu mandei tudo que é material, menos o artigo, agora chega. Tá? Eu recebo um adolescente com depressão, e daí? O que eu vou fazer? Tá? E daí nós temos o quê? A depressão leve, moderada e severa. Tá? O severo é muito difícil você conseguir tratar ele. Né? Às vezes ele está em casa, ele está na cama, ele não toma mais banho faz muito tempo. Né? Ele não toma mais banho. Eu atendi uma moça um tempo na casa.
Por isso que eu sou a favor ao atendimento domiciliar. Tem muitos países que isso é muito comum. O terapeuta é em casa. Você atender o paciente numa casa de café, numa praça, num jardim. É muito comum. Nós ainda temos um modelo muito engessado de consultório. Tá aí o Skype. Estão aí hoje. Tá? Ai, né? Quando o CRP e quando foi autorizado, né, atender paciente por Skype, por WhatsApp, sei lá, por redes sociais, né, pela internet, todo mundo, ai, meu Deus. Hoje até médico está nos atendendo assim. Então, o paciente com depressão profunda é muito complicado. É a mesma coisa. Né? Acabaram-se com os hospitais psiquiátricos, tudo, eu entendo, né? Ficaram só alguns no Brasil, eu entendo, que aqueles modelos eram modelos absurdos, mas tem casos que tem que ser internado. Ou a família fica 24 horas monitorando. Eu fui atender uma família esses tempos, tá? A mãe querendo se suicidar. A filha falou, eu só vou no mercado, 10 minutos. Quando ela chegou, onde é que a mãe estava? Na lavanderia pendurada. Então, não dá. Isso que eu falo. Às vezes, a internação, ela é necessária. Ela é necessária. Porque se a família, né, não consegue vigiar, depois vai se sentir culpada o resto da vida. Porque o problema, claro que o problema é quem vai se suicidar e tudo mais, mas quem fica, se fica com a culpa? E culpa é uma ferida difícil de ser curada. Muito difícil. Ok? Vamos para o artigo, então. Eu acho que agora abriu. Abriu. Eu achei esse artigo fundamental, né? A depressão na adolescência, uma problemática dos vínculos. Então, esse artigo ele vai trazer uma base vertente da psicanálise, principalmente na teoria do apego, tá? Nas especificidades da adolescência e o surgimento da depressão. Ele traz aqui conceitos e uma questão reflexiva, tá? Uma questão aqui da problemática de vínculos afetivos, o estabelecimento de um padrão de apego inseguro na infância, uma depressão na adolescência. Amados, eu gostaria que vocês entendessem um processo, tá? Professora, quando que um adolescente começa a depressão? Depende. Pode ser que já veio caminhando. Por quê? Hoje eu fui atender uma moça, e ela está com problema em casa, ela é depressiva, ela tem uma série de problemas. E ela, tá? E ela tem o quê? A mãe, a família acha que é mimimi. Tá? Que é mimimi. Tem muita gente que tem depressão e camufla. Tá? Esconde. Ou não sabe que tem depressão. Então, quando que começa a depressão no adolescente? Pode ser que começou lá na infância. Tá? Uma depressão, ela não começa de repente. Entre aspas, um ponto de interrogação. Ela pode começar de repente, tá? Ela pode começar de repente por uma questão situacional. Então, o que nós chamamos isso? De depressão situacional. Eu tive isso quando a minha mãe morreu. Quando o médico olhou para nós e disse, olha,
É só esperar, né? Não precisa falar o resto. Daí eu tive uma depressão situacional. Essa depressão situacional, quando ela não é tratada, quando ela não é monitorada, ela pode, com o tempo, se tornar uma depressão profunda. Tá? Tem aquela pessoa que é muito bem na vida, tá tudo certo. Daí aconteceu uma catástrofe, ela camufla. Todo mundo olha para aquela pessoa e fala assim: meu Deus, que fortaleza! Que fortaleza! Passa um ano, passa dois, passa três. Onde é que está fulana? Ah, tá com depressão. Ela camuflou. Ela fingiu que ela era forte. Né? Por isso que nós, psicólogos, terapeutas, temos que trabalhar essa questão do luto. Tá? A pessoa caiu fora. Né? Alguém pode perguntar assim, professora, depressão tem cura? Depende. Depende, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa vai ter que ser monitorada a vida inteira. Ou com psiquiatra, ou com psicólogo. Vai depender do que ela tem de reserva. Por exemplo, tem pessoas que pegam uma gripe e morrem. Tem pessoas que têm uma gripe e já passa. Por quê? Porque tem reserva. Né? Então, muito difícil eu ter uma gripe, eu ter qualquer coisa. E se eu tenho, o médico até se assusta, porque eu já fico boa rápido. Por quê? Porque eu tenho reserva. Eu cuido da alimentação, eu pratico esporte, eu tomo alguns suplementos alimentares. Eu não como um monte de coisa. Coca-Cola eu não tomo não sei quantos anos. Então, um monte de coisa eu eliminei. Então, eu tenho reserva. Tá? A mesma coisa quem entra numa depressão situacional. O que é ter reserva? É pessoa que tem o quê? Poder egóico. Ela tem um poder egóico. Tá? Né? Eu tenho alegria dentro de mim, apesar de tudo. Então, ela tem o quê? Ela tem reserva. Eu vou citar eu como exemplo, eu vou no meu terapeuta, agora eu acho que eu tô para ir qualquer hora dessas aí. Né? Então, eu vou lá nele. Daí eu vou uma sessão, vou duas, vou três, ele diz assim, de tchau, você tem reserva. Vai, te vira. Tá? Então, você tem que ter reserva. Agora, se você vai atender um paciente, tá? Um paciente, um adolescente que tem depressão, que ele não tem reserva, né? Ele não consegue enxergar nada além da depressão. Ele está sentado em cima da depressão. Então, é um caso mais complicado. Né? É um caso mais complicado aí para você trabalhar. Então, nós temos que entender esse processo. Ó, estão trocando as fotos aí, coloquem as fotos, vocês são bonitos e bonitas. Uma sala só de gente linda. Tem que colocar as fotinhas aí. Então, o que eu tenho que entender? Quais são as causas dessa depressão? Tá? Quais são as causas? E claro que existe o quê? A depressão camuflada. Ai, o adolescente, aquela vida legal, né, pessoal? Ai, tudo legal, papai dá tudo, mamãe dá tudo. Aí a mamãe e o papai resolvem apertar. Começa a ter depressão. É a depressão camuflada. Estou como convidada, minha conta com foto não quer entrar. Sério? É problema na tua internet.
Tá? Tá, Daiane? Uhum. É problema na tua internet. Hoje eu fui ligar o. Hoje eu fui ligar aqui, eu tive que ligar, desligar, ligar, desligar. Olha, foi um porre. Por isso que eu fui lá pegar um chazinho. Tá? A internet hoje, especificamente hoje, tá falhando muito. E eu troquei a minha, eu coloquei uma aqui que tá bem. É para ser boa, né? Era, né? Hoje já deu probleminha aqui. Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Pessoal, então, aqui, ó, a utilização, né? A reflexão. Então, eu vou ter aqui uma base teórica, né? Qual é o objetivo desse artigo? Trabalhar a problemática da depressão na adolescência, trazer aqui a questão da faixa etária, daí ele vai falar um pouco das características do adolescente, de algumas ocorrências nos Estados Unidos, a questão do Instituto Nacional de Saúde Mental, de 1975. Ele vai trazer aqui algumas incidências, a questão do CID-10, pessoal. Baixem o CID-10, quem não baixou ainda, procure na internet a última versão e vamos ler o CID-10 aí, tá? Vai falar um pouco aqui das fases, né, levando em conta as especificações do adolescente, como nós já vimos, a irritabilidade, a instabilidade, o humor deprimido, a perda de energia, desmotivação, desinteresse, retardo psicomotor, sentimentos de desesperança, alterações de sono, isolamento, baixa autoestima, né, comportamento suicida, problemas graves de comportamento, agressividade, tá? Prejuízo no desempenho escolar, queixas físicas. Então, na introdução, o autor vai colocando o quê? A questão, tá? Das características, a etiologia da depressão, né? Pode ser, pessoal, quais são as causas, né? Pode ser genética, depressão pode, tá? Como? Nós temos a nossa memória genética, né? Eu atendi uma vez uma senhora que 2 irmãs dela já tinham se suicidado. E ela também queria se suicidar, não é? Então, não foi feito o trabalho, ela ia em psiquiatra, depois ela resolveu se tratar com homeopatia, né? E ela deu a volta por cima, ela morreu de ataque cardíaco, essa mulher. Se eu não me engano, aos 70 anos, não tenho certeza. E nós fomos fazer um estudo, eu conversei com o marido, depois eu atendi um pouco as filhas, porque as filhas davam suporte para ela, monitoravam.